Olá, queridos alunos, tudo bem? A aula de hoje é sobre produto de solubilidade. Quando nós estudamos coeficiente de solubilidade de um soluto lá na unidade sobre soluções, nós vimos que há uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em certa quantidade de água numa determinada temperatura. Quando se adiciona uma quantidade de soluto em água exatamente igual ao seu coeficiente de solubilidade em determinada temperatura, a solução formada é classificada como saturada. Se for adicionada uma quantidade de soluto maior que o seu coeficiente de solubilidade naquela temperatura, a massa excedente não consegue se dissolver na água, formando um precipitado ou depósito. Considere então a adição de um sal pouco solúvel em água numa determinada temperatura. Eu coloquei aqui a fórmula genérica de um sal, CXAY. C é cátion, A é ânion. Quando esse sal pouco solúvel se dissolve em água, ele sofre dissociação segundo essa reação reversível. À medida que o sal vai se dissolvendo em água, ocorre um aumento das concentrações do cátion e do ânion. Quando essa solução se torna saturada, a reação reversível atinge o equilíbrio e as concentrações do cátion e do ânion ficam constantes. Ao se tentar adicionar mais sal à solução saturada, os íons formados pela dissociação do sal provocam o deslocamento do equilíbrio dessa reação reversível para a esquerda, produzindo precipitado ou depósito. A expressão da constante de equilíbrio para essa reação é escrita da seguinte maneira: concentração mol por litro do cátion elevada a 1x, x é o coeficiente estequiométrico do cátion na equação química balanceada, vezes a concentração em mol por litro do ânion elevada a y. Y é o coeficiente estequiométrico do ânion na equação química balanceada. Como o estado físico do sal é sólido, a sua concentração em mol por litro não entra na expressão da constante de equilíbrio. E essas concentrações em mol por litro dos íons são dadas no equilíbrio da reação reversível, ou seja, quando a solução está saturada. Essa constante de equilíbrio é representada por KPS. KPS é o produto de solubilidade do soluto. Ele depende da temperatura e não possui unidade. Como eu estou trabalhando com sal pouco solúvel em água, o valor do seu KPS é muito pequeno, pois ele libera pequena quantidade de íons na solução. Quanto maior é a solubilidade de um sal em água, maior é a quantidade de íons liberados na solução e maior é o valor do seu KPS. A gente observa que esse produto só é igual ao KPS na solução saturada. Quando esse produto é menor que o KPS, a solução é classificada como insaturada. Quando esse produto passa a ser maior que o KPS, ocorre a formação de precipitado ou depósito, e a solução é classificada como saturada com depósito. Exemplo 1. Aqui está uma tabela com os valores de KPS na mesma temperatura para 4 sais. Qual desses sais é o mais solúvel em água? O sal mais solúvel em água é aquele que apresenta o maior valor de KPS. Nesse caso é o carbonato de magnésio, pois ele possui o maior valor de KPS na temperatura considerada. Exemplo 2. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata, Ag2SO4, em água é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Calcule o valor do produto de solubilidade KPS desse sal, segundo a equação a seguir. Então, o problema forneceu a equação química balanceada da reação reversível correspondente à dissociação desse sal em água. Vamos então à resolução do problema. Eu montei uma parte daquele quadro que a gente utiliza para resolver problemas envolvendo equilíbrio iônico. Normalmente, aquele quadro tem 3 linhas: início, variação e equilíbrio. Só que para se determinar o KPS desse sal,
basta a linha do equilíbrio, que corresponde à solução saturada. O valor da solubilidade do sal fornecido no enunciado corresponde à quantidade de sal que se transformou em íons. Se cada 1 mol de sulfato de prata produz 2 mols de cátion Ag+, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de sulfato de prata produz 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de Ag+. Se cada 1 mol de sulfato de prata produz 1 mol de SO4 2-, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de sulfato de prata produz 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de SO4 2-. Então aqui estão as concentrações dos íons no equilíbrio. A concentração do cátion Ag+ é 2 vezes 2, 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, e a concentração do ânion SO4 2-, é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. A expressão do produto de solubilidade KPS para esse sal é escrita da seguinte maneira: concentração em mol por litro do cátion Ag+ elevada ao quadrado, vezes a concentração em mol por litro do ânion SO4 2- elevada a 1. Essas concentrações em mol por litro são obtidas no equilíbrio, ou seja, na solução saturada. Substituindo esses valores na expressão do KPS, a gente obtém 4 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, basta manter o 10 e multiplicar menos 2 vezes 2. Dá 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 10 elevado a menos 6. A gente mantém o 10 e soma menos 4 com menos 2. Então ficou assim, ó, 16 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. 16 vezes 2 é igual a 32. Então, o KPS é 32 vezes 10 elevado a menos 6. Em notação científica, o KPS é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. Exemplo 3. O KPS do cloreto de chumbo 2, PbCl2, é 2,56 vezes 10 elevado a menos 4, a 25 graus Celsius. Calcule a solubilidade desse sal em mol por litro, nessa temperatura, conforme a reação. O enunciado forneceu a equação química balanceada para a reação reversível correspondente à dissociação desse sal. Observe que o enunciado forneceu agora o valor do KPS e ele pede para calcular a solubilidade do sal. Então vamos à resolução. Novamente eu coloquei aquele quadro com apenas a linha do equilíbrio, que corresponde à solução saturada. Aqui estão as concentrações em mol por litro do cátion e do ânion no equilíbrio. Como o enunciado não forneceu a solubilidade do sal, eu coloquei assim, ó, x mol por litro para o Pb2+, e 2x mols por litro para o Cl-. Observe a proporção. Se há 1 mol de Pb2+ no equilíbrio, há 2 mols de Cl- no equilíbrio. Então, se há x mol de Pb2+ no equilíbrio, há 2x mols de Cl- no equilíbrio. KPS é igual a concentração em mol por litro do cátion Pb2+ no equilíbrio, elevada a 1, vezes a concentração em mol por litro do ânion Cl- no equilíbrio, elevada a 2. Substituindo esses valores na expressão do KPS, fica assim. KPS é igual a x vezes 2x elevado ao quadrado. 2x elevado ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes x é igual a 4x ao cubo. Como o valor do KPS é 2,56 vezes 10 elevado a menos 4, 2,56 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 4x3. Vou transformar esse valor para facilitar o cálculo. Vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, isso daqui se transforma em 10 elevado a menos 6. Então, 4x ao cubo é igual a 256 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 4 passa para o outro lado dividindo e fica assim. X ao cubo é igual a 256 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. 256 dividido por 4 é igual a 64. Então, x ao cubo é igual a 64 vezes 10 elevado a menos 6.
Para se determinar o valor de x, tem que tirar a raiz cúbica desse valor. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Raiz cúbica de 10 elevado a menos 6, basta manter o 10 e dividir menos 6 por 3, que é igual a menos 2. Então, x é 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. X é o valor da solubilidade do sal em água. Então é isso aí. Agradeço imensamente por você ter assistido esse vídeo até o final. Antes de você ir embora, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho e se inscreva no meu canal. Estou indo. Um abraço bem forte. Tchau, tchau. Fui!